E aí, galera do nono ano, tudo tranquilo? Galera, meu nome é Leonardo, sou professor de História da Escola Municipal Roberto Simonsen na 8ª CRE. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o material de complementação escolar da nossa terceira semana de quarentena. Esse material que é disponibilizado no aplicativo da Secretaria Municipal de Educação. Tá legal? Galera, especificamente aí na parte de História, a gente tem que o material ele começa na página 21 e vai até a página 24. Tá ok? Não houve muitas mudanças em relação ao conteúdo abordado na semana anterior. Então, qual é o tema central do estudo nosso aqui desse material? O tema central é o fim da monarquia e o início da república no Brasil. Então, o primeiro texto, galera, ele vai falar para vocês, ele vai trazer para a gente uma ideia que foi construída a respeito da herdeira do trono do Brasil. Sim, a princesa Isabel. Ela herdaria o trono no nosso país. Filha de Dom Pedro II, seria ela a sucessora do trono brasileiro. Então, esses jornais, à época, eles tinham uma visão, especificamente esse jornal aqui que está sendo destacado, ele tinha uma visão bastante negativa a respeito da princesa Isabel. Eles criaram a imagem dela como uma pessoa incapaz de governar, uma pessoa de mentalidade atrasada, antiquada, enfim. Qual era o objetivo do jornal construir essa imagem? Vale lembrar que seria a princesa Isabel a sucessora ao trono no Brasil. E aí, pessoal, no segundo texto, já na página 22, nós temos um tema que se repetiu na semana passada, que é a cidadania no Brasil de acordo com a Constituição Federal de 1891. Essa Constituição Federal, ela foi a primeira Constituição do Brasil republicano, período ao qual estamos vivendo até hoje. E aí, esse texto, ele aborda quem tinha direito ao voto no Brasil. Quem que tinha o direito a ser considerado ali um cidadão, né? A votar, a ser eleito, enfim. E aí o texto vai destacando quem tem esse direito e, obviamente, a gente vai sabendo quem não tem também. Tá legal? E aí, na página 22, no final da página 22, nós temos 3 questões. Vale lembrar que esse material, esse conteúdo que está sendo abordado aí, é o conteúdo das páginas 255 e 256 da sua apostila carioca. Então, mais um material para você embasar para fazer essas questões. Porém, a leitura dos textos com atenção te dá total fundamento para você responder essas questões. A número 1 está fazendo uma pergunta que é a seguinte: como a princesa Isabel ela era vista de acordo com as elites da época? Era uma visão positiva que foi construída a respeito dela? Eu já disse que não. E aí é fundamental o texto 1 para você poder responder essa questão. A número 2 vai falar o seguinte: por tudo que você leu sobre o texto 1, qual foi um dos motivos que barraram a chegada da princesa Isabel ao governo do país? Então, por que a princesa Isabel ela não assumiu o cargo? E aí, o texto 1 ele vai ser muito claro em colocar quais foram esses motivos, certo? Motivos esses que são motivos do passado, porém, na mentalidade de muitos brasileiros hoje em dia, esses motivos estão aí bem presentes. Vamos ter cuidado com isso, pessoal. E aí a questão 3 fala o seguinte: com o início da República, as mulheres brasileiras conseguiram ter direitos plenos de cidadãs? Quando houve o início da República? 15 de maio de 1889. Então, quando nós tivemos aí os primeiros anos da República, como coloca o texto, as mulheres tinham direitos políticos? Sim ou não? Vale lembrar que pela primeira vez na história foi em 1932 que o Código Eleitoral ele concedeu às mulheres o direito ao voto. Isso com o presidente Getúlio Vargas. E na Constituição Federal de 1934 foi a primeira vez que tratou do direito ao voto das mulheres. Tá legal? Uma dica interessante para você poder fazer essa questão. Partindo da página 22, vamos para a página 23. Na página 23, galera, ele tem um cordel muito bacana, muito interessante, falando sobre Antonieta de Barros. Esse cordel, ele vai falar sobre a trajetória de Antonieta de Barros. Quem foi Antonieta de Barros? Foi uma mulher negra,
filha de uma ex-escrava que no início do século XX, ela traçou uma história de sucesso. Ela venceu barreiras, venceu o preconceito, venceu o racismo e todas as dificuldades que uma mulher negra, filha de ex-escravo, teria, isso no início do século passado. Todas essas barreiras foram vencidas e até ela chegar ao ponto de ser a primeira mulher eleita para um mandato popular. Ela se tornou deputada federal pelo estado de Santa Catarina. E aí, no texto 4, o texto 4, ele vai falar sobre um quadro. Ele vai pedir que você faça a interpretação desse quadro. O quadro é a redenção de Cã. Esse quadro, ele traz como nome do personagem principal um filho de Noé, um personagem bíblico que, de acordo com a tradição, ele foi amaldiçoado. Cã, essa maldição de Cã, durante muito tempo, ela foi utilizada como um argumento para justificar o racismo, para justificar a escravização do negro, enfim. Eles acreditavam, quem usava esse argumento, justificava dessa forma o racismo, justificava dessa forma a escravidão, afirmando que os africanos eram descendentes de Cã, portanto um povo amaldiçoado. Então, esse quadro fala sobre a redenção de Cã, certo? E aí, qual é o tema do quadro? O tema principal está nesse processo de transição, monarquia para a república. Mais especificamente, no final da monarquia, o tema do fim da escravidão, ele era um tema muito forte, certo? E quem vai substituir agora os escravos? Enfim, nessas correntes de pensamentos que circulavam à época, começou a ter uma teoria que ganhou muito espaço, a teoria do embranquecimento da população. Isso porque, na época, acreditava-se que muito do que se tinha de negativo na nossa sociedade, de ruim, como a violência, o desmanzelo, a preguiça, estava, olha só, associado ao negro. Justamente o negro que trabalhou para sustentar o país por séculos e séculos. Então, quando a gente fala de embranquecimento da população, esse quadro, ele é um quadro muito simbólico, porque ele traz todo um simbolismo dessa ideia de embranquecimento social, embranquecimento da população. E aí vamos para os exercícios da página 24. Na página 24, a questão 4, ela começa perguntando se você conhece Antonieta de Barros. A resposta aí é sim ou não, certo? E vai perguntar o seguinte: por que ela se destacou no início do século XX? Como eu já disse, a própria trajetória dela, o que ela fez, até onde da onde ela saiu, até onde ela chegou, isso já é um fato histórico, certo? Isso por si só já é um fato histórico, representa uma grande vitória. E aí, vocês podem colocar isso aí como uma dica para a questão 4. A questão 5, ela está diretamente ligada à questão 4. Portanto, você respondeu a 4, a questão 5, ela tem total ligação com a questão anterior. Na questão 6, fala o seguinte: podemos dizer que os negros do início do século XX, após a abolição da escravidão, viviam uma vida de cidadãos plenos, com direitos garantidos, inseridos na sociedade atual? Bom, esse tema eu já havia abordado na semana 2, no vídeo passado. Mas para quem não viu, basta a gente refletir um pouquinho sobre as relações sociais do negro na sociedade atual. Se hoje em dia a gente já enfrenta muita dificuldade, certo, com relação à integração do negro no mercado de trabalho, entre outras coisas, você imagina isso há um século atrás. Questão 7. Descreva um elemento da imagem que representa a ideia do branqueamento. Ora, num quadro, a parte central, teoricamente, ali é a mais importante. Quem ocupa a parte central do quadro? É a criança branca. Esse é um dos elementos que justificam uma questão racial bem forte no quadro, entre outros elementos que você vai descobrir. Galera, espero que vocês tenham gostado. Para quem tem interesse de saber um pouquinho mais sobre o fim da monarquia e o início da república no Brasil, tem um pequeno documentário da Bandeirantes chamado Era Uma Vez. Digita lá no YouTube, Era Uma Vez, episódio 4. Vai abordar em torno de 22 minutos esse período da nossa história.
Espero que tenham gostado. Indique esse material para o seu colega, compartilha com ele. Se cuide, fique em casa. Até a próxima. Tchau!